Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor. Nossa reflexão de hoje é baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 13 ao 15 e o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E o versículo 20 diz assim: Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Se nós formos olhar de maneira desatenta, talvez caiamos no erro de achar que o autor fez uma grande bagunça aqui com as histórias. Porque começa falando que Jesus passou com os discípulos por uma figueira, procurou frutos e não encontrou. Depois, na sequência, fala de Jesus com os seus discípulos chegando ao templo e encontrando pessoas fazendo comércio lá. Por fim, o autor retorna à história da figueira e fala que Jesus encontrou novamente com os discípulos a figueira, mas dessa vez ela estava seca. Bem, a nossa reflexão de hoje será justamente no sentido do que essas passagens querem nos dizer. Na verdade, o autor não fez uma grande bagunça. Os textos, embora pareçam estar misturados, eles estão na ordem correta para que nós possamos aprender uma grande lição. Guarde a primeira coisa. Jesus passa por uma figueira, procura frutos e não encontra. Mas não era a época de dar frutos. Guarde isso. Jesus chega no templo, encontra pessoas fazendo comércio. O que certamente Jesus esperaria? Certamente ele esperaria encontrar pessoas adorando e invocando o nome do Senhor, ensinando as Escrituras, mas não fazendo comércio. Então Jesus encontra algo que ele não gostaria de ter visto. Guarde essa informação. Por fim, Jesus passa novamente pela figueira no dia seguinte e ela está seca. Bem, agora vem então a grande lição para as nossas vidas e o motivo da nossa reflexão de hoje, que é o seguinte: quando Jesus ele faz essa alegoria com a figueira, ele faz esse ato com a figueira, ele está fazendo ali uma alegoria, melhor dizendo, para as nossas vidas, querendo nos dizer o seguinte: que ele irá procurar em nós frutos a todo tempo. E essa revelação, ela vem justamente no momento em que Jesus chega no templo, ele procura então frutos naquelas pessoas. E o que ele encontra? Ele encontra pessoas fazendo comércio dentro do templo. Jesus esperava que aquelas pessoas estivessem dando frutos. Jesus esperava que no templo tivesse ensino, tivesse adoração, tivesse oração, mas não é isso que ele encontra. Ele encontra pessoas dando, digamos assim, maus frutos ou não frutificando. Não era isso que Jesus esperava encontrar. E é por isso, então, que há entre essa história a questão da figueira. É por isso que essas histórias estão aí nessa sequência, justamente para que nós possamos entender que, diferente de uma árvore que tem o seu tempo certo de dar frutos, o Senhor ele espera que nós frutifiquemos em todo o tempo. Portanto, para nossa reflexão hoje, não espere o dia de amanhã para ser bom, para amar o próximo. O dia que você tem é hoje. Hoje é o dia que o Senhor te dá para ser alguém melhor. Hoje é o dia que o Senhor te dá para que você possa expressar o amor ao próximo, para que você possa fazer algo bom a alguém, para que você possa adorar ao Senhor, para que você possa orar a Ele, conhecer um pouco mais da palavra dEle. O dia que você tem é hoje. Reflita sobre isso e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.